Olá, muito bom dia. Estamos aqui, a família do Sr. Joaquim, que ligaram-vos porque o vosso familiar, que é vosso tio? É vosso tio, é tio das duas, são as duas sobrinhas, então do Sr. Joaquim vai ter alta, não é? Vocês já perceberam um bocadinho, têm algum conhecimento da cirurgia que foi feita, o que é que vos preocupa, neste caso, agora que ele vai para casa? Ele está um bocadinho apático, não está muito colaborante nos cuidados e, portanto, nós vamos precisar mesmo da vossa colaboração nesta fase inicial, sendo que é importante que vocês o incentivem à medida que ele recuperar. O que é que, neste caso, o que é que vos assusta mais, o que é que vos preocupa? Nós já vamos aqui também treinar um bocadinho os cuidados. Que cuidados é que temos que ter, assim, com a traqueostomia? Ok, então em relação à cânula, neste momento o que aconteceu foi feito, portanto, um cortezinho, uma incisão na traqueia, foi colocada esta cânula, porque a respiração dele devia ter algum cansaço, alguma falta de ar, portanto, foi colocada esta cânula. O que é que nós precisamos? Maioritariamente o ar vai passar por aqui, principalmente todo o ar que ele respira, passa muito pouco pelo nariz, vai passar a maior parte pela cânula. Nós vamos precisar de manter esta cânula permeável, portanto, no fundo limpinha, sem expectoração, sem secreções, porque elas vão, se elas existirem, vão dificultar esta passagem do ar. De quanto em quanto tempo é que temos que fazer a limpeza da cânula? Normalmente começa a ouvir-se, há um som que se ouve, parece que há uma umidade a subir e a descer, e sempre que esse som se ouvir, ela deve ser lavada. Nós pensamos que, com o tempo, esta quantidade de expectoração vai equilibrar e as secreções vão equilibrar, mas sempre que houver algum ruído, ela deve ser limpa. Ele mantém o mesmo olfato? Ou existe alguma... Pode haver uma alteração, portanto, o menos ar a passar pelo nariz pode provocar algumas alterações no olfato. Neste caso, poderá não existir tanto assim, uma vez que há a passagem e há a comunicação. Noutro tipo de cirurgias, quando de facto o ar não passa mesmo pelo nariz, essa alteração é mais evidente. Neste caso, ele continua a conseguir cheirar, ter o cheiro mantido, sim. A alimentação é normal ou temos de ter algum tipo de cuidado? Se ele não tiver nenhum risco de aspiração, e neste caso ele não tem sonda nasogástrica, portanto à partida não terá, nesta fase inicial podemos fazer uma alimentação mais mole, até porque a traqueia, o esófago, que se nota aqui em termos da estrutura, esta parte que nós vemos aqui é a traqueia por onde passa o ar, mas os alimentos passam logo atrás encostadinhos e pode haver aqui alguma inflamação, portanto numa fase inicial alimentos que não sejam muito rijos, com cascas duras, uma consistência que se consiga esmagar melhor e portanto que seja molinho e fazer com que ele também mastigue bem os alimentos. Okay. E a comunicação? É perceptível? É perceptível, mas se ele não assim, como está, com a cânula assim, não se consegue, como já perceberam, falaram com ele e só ouviram uma voz murmurada. O que é que ele pode fazer? Ele quando respira, Sr. Joaquim, vamos fazer aqui, quando o senhor respira, se tapar a saída do ar por este tubo, ele consegue produzir voz. Mas existem uns dispositivos no mercado que nós podemos ver se ele se adapta, depois vão levar para testar em casa, que permitem esta voz. O que é uma coisa muito importante e que às vezes é difícil que eles em casa façam? É a utilização dos filtros. O que é que são os filtros? Os filtros vão substituir a função do nosso nariz. Vão manter o ar quente, mais úmido e filtrá-lo. E os filtros existem alguns de vários tipos e eles adaptam diretamente nas cânulas. E, portanto, estes filtros vão melhorar a qualidade do ar que entra no pulmão. Por um lado, também acaba por reduzir as secreções, porque o pulmão reage com a produção de expectoração se tivermos corpos estranhos lá dentro. Portanto, se a qualidade do ar for maior, nós vamos ter também uma redução da expectoração. É possível, porque o Sr. Joaquim queixou-se um bocadinho no internamento, que lhe faltava o ar. De facto, o ar não falta. Se usarem os filtros não há problema nenhum, mas às vezes é difícil que eles consigam aderir à utilização dos filtros, mas eles são mesmo muito importantes, mesmo durante a noite. Porque... E o filtro também vai ajudar na comunicação, é isso? Neste caso, pode melhorar porque existem alguns filtros e válvulas que
ao serem colocados, eles fazem uma certa bloqueio à saída do ar e eles conseguem falar com os filtros colocados e para alguns isto é um grande ganho em termos de comunicação. Sim, pode acontecer. A comunicação é rouca, é assim, isso tem a ver com o filtro? Não, isso tem a ver com o estado das cordas vocais, porque muitas vezes, em algumas situações, se nós tivermos aqui patologia desta árvore, as patologias de cabeça e pescoço, podem ser tumores ou não, esta rouquidão que está prévia também pode ser alguma inflamação, mas não tem a ver com o filtro, tem a ver com a corda vocal. Então, mas para além da cânula que vocês perguntaram, há aqui outra questão importante que nós precisamos de trabalhar também em termos de cuidados, que é a proteção desta pele. O que é importante, e como estamos numa prática simulada, isto é possível fazer-se, o que é importante é, e para vos mostrar, esta é uma cânula que é utilizada nas traqueotomias. Ela tem a parte externa e esta parte deve sempre ficar fixa e não deve ser nunca retirada. E depois temos esta cânula, a cânula interna, que ela, neste caso específico, ela encaixa por rotação, mas pode ser apenas só por encaixe. E esta sim é que é tirada e lavada sempre que se ouvem as tais secreções. Então, vamos recolocar aqui a cânula no Sr. Joaquim e vamos fixá-la. E agora vou precisar então de uma de vocês para explicar como é que se fazem estes cuidados. Pode ser então? O ideal é termos o Sr. Joaquim na casa de banho, porque é o sítio onde se consegue, não é, melhor este treino, com água corrente. E como é que nós devemos fazer? Utilizarmos, habitualmente podemos utilizar as compressas de tecido não tecido, estas compressas que não têm fios, porque se soltarem fios elas podem entrar ali para a árvore respiratória, né, para o pulmão e provocarem danos. Molhamos em água e vamos lavar também, com atenção aqui, em toda a área junto à cânula. Isto pode ser. Depois vamos pegar num bocadinho de sabão líquido e se quiser pode experimentar. Ok? Vamos lá. Toda a volta. Há uma coisa que pode acontecer, e isso que fez foi muito bem, que é segurar a cânula. Porque quando a cânula bate na traqueia vai provocar tosse. Porque a traqueia está como órgão de defesa, quando tem um corpo estranho, normalmente sólido, o reflexo é tossir. Portanto, fez muito bem em segurar, é ótimo, é exatamente isso, de forma que dentro... Depois vamos passar essa compressinha só por água, uma só com água, e vamos tirar o sabão. Ok? Vamos a isso? Vamos trocar. Ótimo. A seguir vamos secar, não é? Podemos secar com outra compressa e temos a pele preparada para limpa, sem qualquer tipo de secreção, porque a secreção, se ficar aqui colada, ela pode ferir a pele. E agora precisamos de proteger esta pele que fica entre a cânula e o próprio estômago. E podemos usar ou alguns apósitos que existem e que estão preparados para isto, eles precisam de ser um corte, fazemos aqui um corte, ou podemos usar uma compressa de tecido não tecido e fazemos um corte. Esta compressa devemos trocá-la todos os dias? Sim, ela deve ser trocada várias vezes por dia, portanto, pelo menos de manhã e à noite, se não houver muita expectoração e se vocês virem que não está úmido. Esta higiene pode ser feita de manhã e à noite e esta compressa pode ser trocada ao longo do dia, sempre que houver alguma umidade. Portanto, ela deve ser colocada de um lado, e lá está fixando a cânula. Ok. Por aqui. E agora pode desse lado. Muito bem. Temos que correr o risco de haver extração da cânula? Se ela estiver bem presa, não. O ideal é que não haja saída da cânula. Mas nós vamos aqui agora treinar como é que ela se pode fixar.
Depois colocamos aqui um bocadinho de adesivo, não na pele, mas apenas a segurar este corte e garantimos que a compressa não sai ou o apósito não sai e temos esta pele protegida. Não só absorve a umidade, como protege a pele da pressão da própria cânula. Ok? A cânula interna, que entretanto, aqui com o Sr. Joaquim já está ali. Vamos experimentar então colocá-la. Portanto, a cânula interna introduz-se, encaixa, para retirar é o sentido contrário. Quer experimentar? Sim. A cânula interna também lavamos só com água e sabão? Água e sabão, sim. Em casa devem ter uma caixinha, porque ele vai levar mais... ele tem 2 cânulas ou 3 cânulas e, portanto, devem ter uma caixinha fechada onde guardam as cânulas limpas, está bem? E agora experimentar recolocar, muito bem, fixar, ótimo, perfeito. Como vê, ele não está a descer nada, portanto, significa que não lhe está a provocar nenhum tipo de desconforto, está perfeito. E esta é a substituição. As fitas de nastro, portanto, que é a parte mais segura. Habitualmente, vêm até em alguns kits estas fitas que são fitas de velcro. Simplesmente estas fitas promovem a saída acidental das cânulas, portanto, não são as mais seguras. Caso acontecesse acidentalmente uma extração, O ideal é tentar recolocar logo a cânula. seria o nosso primeiro... A primeira, mas o que pode acontecer é às vezes poder haver uma inflamação, haver aqui a traqueia, fazer, é um espasmo que se diz, mas ela pode fechar, pode haver alguma compressão, alguma pressão de algum dos lados da traqueia, portanto, em termos, o ideal é que ela não saia. Ou se sair, que seja intencionalmente, que seja porque tem que ser trocada e que aconteça numa unidade de saúde. No caso de ver do meu tio ter muita tosse com expectoração, assim, não existe a extração da Se nós aprendermos bem, e vamos ver como é que isso faz, não corremos esse risco, está bem? Então, a forma mais segura é utilizarmos umas fitas de nastro, que são fáceis de encontrar, e colocá-las... Vamos tirar daqui a cânula para ser mais fácil de mostrar. Existem várias formas de fixar as fitas, ou de colocar as fitas, mas a forma mais simples é passar apenas a fita assim. Porquê? Porque se nós fizermos esta passagem vai ser mais fácil depois tirá-la. Porque se nós fizermos aquilo que muitas vezes se vê, não está mal, porque fixar a cânula na mesma, se o objetivo for esse, como é óbvio, que são estas colocações em nó de gravata, por exemplo. Quando nós quisermos tirar esta fita em casa, tirar este nó aqui é muito mais difícil do que este. Portanto, se quisermos, e muitas vezes quando as pessoas estão sozinhas e o familiar, neste caso o vosso tio, se ele colaborar pouco, vocês conseguem colocar aqui as fitas novas e depois só a seguir cortar as que estão para ser tiradas e dessa forma garantem que de certeza a cânula não sai. E portanto, como é que isto se faz? Portanto, colocamos uma metade de cada vez, portanto esta cânula já estava a ser difícil de colocar, não é? E o que fazemos em primeiro lugar é fazer um nó simples, com lacinho. E vão pedir ao vosso tio que coloque um dedo de cada lado. Pode colocar o seu aí desse lado, por favor, com a outra mão. Exato. E depois vamos fazer nós cegos. A seguir. Pode tirar agora. Tira agora. E vamos verificar. Ok, parece-nos que está bem. Então a seguir vamos fechar estes nós, dando 2 ou 3 nós sucessivos e vamos garantir que esta cânula de facto não se exterioriza, a não ser que nós queiramos mesmo que isso aconteça. Pronto. E esta é a parte mais segura, a forma mais segura. Agora, para trocar a próxima, o que podíamos fazer, eu não tenho aqui nenhuma trocada, mas esta está posta e vocês querem pôr uma nova, então iriam aqui, passavam com a nova aqui neste orifíciozinho, não é? Ao lado, no mesmo. Depois dela posta, cortavam esta. E sendo esta forma de colocação mais simples, por esse motivo, depois é mais fácil para vocês retirarem-na. Em termos de proteção, portanto, da via, a utilização do filtro. Cada filtro dura 24 horas.
Portanto, ao fim de 24 horas ele tem que ser substituído. É o tempo que ele faz o seu efeito adequado em termos desta filtração e do aquecimento. Portanto, a cada 20... E é descartado. É de utilização única. A única coisa que ele tem que ter cuidado é quando tosse, tem que tirar o filtro, ou deve tirá-lo, porque se ele ficar encharcado com a expectoração que sai, ele perde a eficácia e, portanto, precisa de um novo. E esta preocupação existe porque também este material está disponível para prescrição e ele é comparticipado na sua totalidade, mas tem um limite de prescrição que está a 1 filtro por dia. Portanto, é importante também ter essa noção, exatamente, da utilização. Esse filtro vai proteger as poeiras e exatamente. A água também, é isso? Protege as poeiras, aquece o ar e torna-o mais úmido. Okay. Ou seja, muito semelhante à função do nariz, à função que o nosso nariz tem, que é de aquecer, de filtrar e de umidificar. Porque se o ar entrar por aqui, nós nem temos a percepção, ele entra exatamente como está, em ambiente e completamente desprotegido. E a longo tempo, ou a longo termo vai provocar alterações no pulmão dele e é aquilo que nós não queremos que aconteça. Em termos de cuidados com a roupa, por exemplo, nós temos uma pessoa muito de usar a camisa, podemos usar Normalmente. Existem ainda algum tipo de acessórios que podem ser usados, por exemplo, uns lencinhos, eles também têm aqui alguma função de proteção do ar e que ele pode usar por dentro da camisa e que de alguma maneira disfarçam a cânula, não é? Não a tornam tão evidente. Mas isso depois tem a ver com a preferência dele. Qualquer tipo de roupa é permitida, desde que ela não tape completamente a passagem do ar. Mesmo que fique por cima, a maior parte da nossa roupa deixa passar o ar e ele deve usar aquilo que o faz mais confortável e que ele está habituado naturalmente a utilizar. Não há uma obrigatoriedade, nem necessidade de fazer alteração ao vestuário porque tem uma cânula ou porque tem neste momento um estoma. Aquilo mesmo que é mais importante, e era aquilo que seria bom que ele fizesse, era conseguir tirar a cânula interna e fazer a sua higiene sempre que sentisse que tem muita expectoração, porque existem estes escovilhões que vocês também vão levar para casa que servem para fazer esta higienização. Isto deve ser feito em água corrente, portanto este escovilhão ajuda a remover a expectoração que está aqui, no fim é lavado, é seco, é dele e é o mais adequado para esta higienização. Ok? Sim. Pronto. Então, para já mais tranquilas é levar para casa agora? Sim, já mais tranquilas. De facto, não se assustarem se quando tocarem na cânula ele começar a tossir. Vocês estão aqui, de facto, esqueceram-se. Não há problema, é só esperar um bocadinho, a tosse para e depois a seguir recomeçam. Portanto, não vai haver problema nenhum, ele pode ficar aflito, mas não há nenhum problema, é só dar tempo que a tosse termine e continuamos a fazer aquilo que for possível. Por isso é que é mais fácil se for ele a fazer. Se for ele a fazer, ele sente quando a cânula está a tocar na traqueia e a produzir desconforto. É mais fácil para ele fazer do que para nós, porque ele tem essa percepção e nós não temos. E vocês não têm neste caso. Mas é para não se assustarem, vocês vão dar de certeza ao vosso melhor e a intenção é ajudá-lo. E, portanto, seguramente vão chegar aqui a um ponto de encontro e de equilíbrio, mas o ideal, exatamente, à medida que ele se for tornando mais autónomo, vocês precisam só de supervisar para perceber se ele está a fazer da forma correta ou não e deixamos-lo depois ficar mais confortável para seguir também a vida dele de forma mais tranquila, está bem? Vocês agora já sabem que daqui ele vai ter alta hoje, daqui a mais ou menos 10 dias tem que voltam aqui à consulta e nós vamos ver se está tudo ok, como é que correu, se tiver alguma dificuldade e perceber o que é que vamos fazer a seguir, está bem? Ficam também com o nosso contacto, já sabem, e entram em contacto connosco se tiverem alguma dúvida relativa aqui ao material, ao estômago, alguma dificuldade, é isso que fazem, está bem? Pronto. Muito obrigada. Então até já.
lá. Vocês estão aqui, familiares Do Sr. Rui. do Sr. Rui. É vosso pai, Sim, ok? sim. São então os filhos. Então, e vocês moram perto do vosso pai? Sim, temos facilidade De o ajudar. de o Boa, ajudar. boa. Somos quase vizinhos. Quase vizinhos, muito bem. Ele também já tinha dito que os filhos moravam perto, mas era só para confirmar se isto era bem verdade ou não. Então, vocês já estiveram com ele, não é? Ele está um bocadinho triste, ainda não colabora muito nos cuidados, mas nós vamos precisar da vossa ajuda para o levar a fazer estes cuidados. Está bem? Então vamos só aqui, já vamos começar. Vocês já estiveram com ele? Sim. Sim? Ok, boa. E ele já vos conseguiu explicar alguma coisa do que é que ele sente ou nem por isso? Está assim um bocadinho triste. Um bocadinho triste. Assim um bocadinho. Está um bocadinho difícil de aceitar. De aceitar. Não é fácil, isto não é uma situação fácil, mas ele vai perceber com o tempo que também, se ele conseguir colaborar com ele próprio, que as coisas vão melhorar. O que é que vos preocupa mais nesta ida para casa? A comunicação, como é que... Ele está muito preocupado com a comunicação, como é que se Vamos pode... adaptar aqui a... Como é que se vão adaptar? Neste caso, ele tem, você, daqui a bocado já vamos ver, ele tem uma prótese fonatória, que é um aparelhinho como este, uma prótesezinha que está colocada entre a traqueia e o esófago. O que é que vai acontecer? Depois, quando deixarmos cicatrizar toda esta parte, porque ele agora acabou de ser operado, não é? Portanto, ainda temos que dar aqui algum tempo de cicatrização, ele vai começar com terapia da fala para começar a fazer este treino de utilização desta prótese. O que é que vai acontecer? Quando ele precisa treinar, porque ele vai respirar, porque o ar agora só vai entrar por aqui. Portanto, o ar, neste momento, entra só pelo estômago. A parte, porque esta cirurgia, ao colocar a traqueia, que foi suturada aqui ao pescoço, o ar que entra pelo nariz e sai pela boca. Portanto, não tem continuidade para o pulmão. Mas então, em termos olfativos, há alguma alteração? Há uma alteração. Ele vai, se não fizer também treino de passagem do ar, ele vai perder o olfato. Isso às vezes acontece quando as pessoas eles podem perder um bocadinho o apetite por causa disso. Porque quando nós entramos num sítio que nos cheira muito bem, ficamos logo com vontade de comer, não é? Portanto, se eles perdem muito se perdem este olfato, às vezes podem não ter tanto apetite, e vocês têm que entender, é importante entender porque é que isto acontece e de alguma forma incentivá-lo, e depois ele também vai aprender a fazer essa reabilitação do olfato, vá lá, que precisa também de um treino. Esta prótese então está colocada entre a traqueia e o esófago. Esta é a parte que nós vamos ver. Portanto, nós vamos ver esta parte, isto depois é retirado quando ela é colocada, e ela deve ser limpa para se manterem em funcionamento. Apesar dele agora ainda não ir utilizar a prótese, porque ainda estamos em fase de cicatrização, ela tem que ser limpa. Como é que ela é limpa? Introduzimos, tem uma escovinha que ele vai levar, nós introduzimos, rodamos e depois retiramos, a rodar também. E este processo deve ser feito, vamos repetir até a escovinha vir limpa, ela depois é lavada em água corrente, e depois temos a prótese fonatória em condições. Terá de ser, por exemplo, nós filhos, ou poderá ser ele a Pode ser ele, pode ser. É importante que alguém neste momento faça e assuma inicialmente. Naturalmente, mas o ideal é que tudo isto seja ele. Ok. O mais fácil é colocarem-no na casa de banho, em frente ao espelho, que ele tenha alguma iluminação, para conseguir ver. A dele até se vê muito bem, está num sítio que se vê facilmente, portanto, tentar que ele faça a fazer esta... Exatamente, exatamente. Okay. Mas às vezes isto, a eles, é o que eles demoram um bocadinho mais a fazer, porque lhes pode fazer alguma confusão, mas é importante que seja eles. Quando ele começar a falar, a fazer o treino, a prótese deve ser limpa sempre que ele come, porque como na parte de trás, o que é que vai acontecer também para conseguirem explicar isto um bocadinho melhor? O ar entra no pulmão, vai ser tapada a saída do ar, se nós carregarmos neste filtro, e vamos obrigar o ar a sair pelo esófago, portanto, pela boca. E para que o ar passe bem e faça vibrar a válvula fonatória que está aqui dentro,
ela tem que estar limpa, porque se houver aqui resíduos de comida, não é? Porque a comida passa aqui atrás e às vezes infiltram-se pequenos bocadinhos de comida e de secreção, a voz não vai sair tão audível, tão boa, com tanta qualidade. Por isso é que é importante que seja ele, não é? Porque a seguir a comer, mas pronto, isto, vamos-lhe dar tempo agora de se habituar, até ele depois voltar, deixar-nos o processo cicatrizado e ele começar com a terapia da fala, está bem? Portanto, ele neste momento tem uma cânula de silicone colocada, mas nós queremos que em casa vocês também testem as placas adesivas. Qual é que é aqui a função de uma cânula e de uma placa? A função é a mesma, neste caso ele tanto pode usar uma coisa como outra, ele vai ter que usar uma ou outra, porque quer esta placa, quer esta cânula vão servir de suporte a este filtro. E este filtro é o que vai substituir o nariz no aquecimento, na umidificação e na filtração do ar ambiente. Não é? Com que frequência é que temos que mudar esse filtro ou não é necessário? Este filtro é necessário ser substituído, sim. Ele tem uma duração de 24 horas. A cada 24 horas ele é retirado e é colocado no lixo. E tanto faz ser a cânula como a placa? Existe alguma diferença? A diferença pode ser o que mais confortável para ele, apenas. Portanto, não há nenhuma diferença neste momento, ou pode não haver nenhuma diferença, a não ser que seja obrigatório utilizar um ou outro. No caso dele, ele pode usar os dois. É aquilo que ele conseguir usar melhor, que vocês vejam que é mais fácil para ele, porque ele agora quer mesmo ir para casa e não tem colaborado nada connosco e, portanto, não é fácil para nós avaliarmos, mas vocês percebam o que é mais fácil para ele colocar, ou uma coisa ou outra, está bem? Agora eu vou convosco, com um de vocês, o que quiser, ou os dois, treinarmos aqui um pouco como é que se tira, coloca, como é que se limpa a cânula, a pele e, no fundo, para vocês depois em casa, para além de levarem aquele livrinho que ele já tem lá no quarto, vocês conseguirem em casa também... E mesmo em termos de banho e assim algum cuidado? Em termos de banho... sim senhora, claro que sim, e ainda bem que falou nisso, porque às vezes nós no meio esquecemos de vos dizer, sim senhora, de facto, se eu tomar banho, assim, com a cânula e com a placa adesiva não há muito risco com o filtro, mas o ideal, se este filtro se molhar, ele deixa de estar em funcionamento e de fazer a sua função. Existem umas peças específicas para banho que encaixam quer na cânula, quer nas placas adesivas. Portanto, elas estando viradas para baixo, o ar entra por aqui, mas a água não. Está bem? Portanto, se ele se adaptar a esta peça de proteção, quer utiliza a cânula, quer a placa adesiva, ele garante proteção da passagem da água para o pulmão. Pois, porque isto mesmo neste tempo de verão e tudo, nosso pai gostava sempre muito da praia e assim ele está assim um bocadinho ansioso nesse aspecto. Pois, ele ir à praia pode, mas não convém que passe muito, pois nadar não pode, mas pelo menos que a água, que entre na água de uma forma segura, sem correr riscos de poder cair, enfim, de alguma forma o passeio à beira-mar será sempre seguro, mas águas e principalmente o mar aqui do norte, que é onde vocês moram, que é um mar agitado, é capaz de não ser muito seguro para ele, a não ser que sejam umas aguinhas mais calmas, está bem? Mas de facto, isso é aquilo que de todo ele pode fazer e que tem que ter maior proteção, mais cuidado, sim, com a entrada da água, porque não há como, e de facto, se isto acontecer, é um afogamento. Embora de outra forma, e sem ele conseguir sequer nesta fase defender-se da mesma forma, está bem? Então, em termos práticos, podemos passar aqui então, aqui o filho, que é o mais corajoso. Esta cânula pode ser tirada na sua totalidade, porque nós não corremos o risco do orifício que foi feito encerrar, está bem? Neste caso usamos umas fitas de velcro que permitem retirar, neste caso, toda a cânula. E pode ser totalmente retirada? Totalmente retirada. Mas limpamos isso diariamente ou só mesmo quando tem excreções? Limpa diariamente, pelo menos 2 vezes por dia. Se não houver muita produção de expectoração, de manhã e à noite, quando ele se levanta e depois quando vai deitar-se. Okay? Esta cânula tem aqui uns furinhos que se chamam fenestras. Estas fenestras normalmente estão colocadas na direção da prótese fenatória e vão permitir que o ar passe por lá para depois ele poder falar, está bem? Como é que nós fazemos? De facto, nós temos aqui a fita, ela é retirada. Esta cânula é lavada em água corrente, com estas escovinhas que está aqui.
Então pode ser água normal, não precisa de ser nenhum líquido específico? Não precisa. E usar um sabão, normalmente líquido, podemos usar um de pH neutro, porque vai dar para a cânula e vai dar para a pele. Portanto, usamos o mesmo líquido porque é mais fácil de utilizar. O lavamos em água corrente, até ficar completamente limpa. Está bem? Esta cânula dura 1 ano. Ok. Então pode ser sempre a mesma durante É sempre a mesma durante 1 ano, portanto ela deve ser lavada e conservada, e se for utilizada esta água e o sabão, ela dura perfeitamente 1 ano, e depois dela estar lavada, é recolocada. Pronto. Ela pode ser preparada logo antes de colocarmos, então eu até vou pôr aqui de um lado, e vou ao contrário, não é? E vou deixar aqui o senhor filho a fazer do outro lado e preparar já a cânula para... Muito bem, é isso mesmo. E depois agora, depois de fazermos a higiene, podemos usar um apósito normal ou podemos usar uma compressa de tecido não tecido, por causa dos fios não entrarem para dentro do pulmão, que são estas compressas que não têm aqueles fios soltos, são estas mais macias. Fazemos um orifício, colocamos a cânula aqui, depois ela fica aqui presa, ok? E depois vamos recolocar. Agora, já fizemos a higiene da prótese fonatória e vamos aqui fazer a higiene da pele. Como é que lavamos? Com água e com esse sabão de pH neutro. Utilizamos as compressas, portanto, tal e qual como vamos tomar banho. Lavamos com água, passamos o sabão, tiramos o sabão, secamos e colocamos a cânula. Ok? Vamos a isso então? Podemos usar as compressinhas e então vamos... O objetivo é escorrer bem a compressa para a água não entrar acidentalmente para dentro do estômago. Portanto, vamos limpar aqui à volta. Sempre que ele limpar, e vocês também virem quando ele começar a fazer isto sozinho, se a pele tem as mesmas, não fica vermelha, não tem nenhuma feridinha a aparecer, alguma coisa tipo arranhão, qualquer coisa que notem a alteração e percebam que pode precisar de algum tipo de intervenção, ok? Já está limpinho? Sim. Ok? Então, a cânula deve ser colocada, exatamente, vamos colocar a cânula. Isto é mais fácil se for ele, porque também não sente, e porque ao tocar na traqueia ele pode tossir um bocadinho e ficar aqui um bocadinho aflito e nós temos que esperar, ok? Boa. Depois ela vai, ajustar-se a ela própria e temos a cânula posta. Depois da cânula colocada, devemos colocar um filtro adequado para as laringectomias. Ok. E temos o processo feito. Isto feito pelo menos de manhã e à noite. Tá bem? Ok. Agora, quero que vocês experimentem as placas adesivas e vou-vos explicar como é que isso se coloca. Tá bem? Vamos tirar a cânula. O Sr. Rui tem que ter paciência, mas os seus filhos têm que perceber como é que isto se faz. E vamos, então, a filha. Estas placas adesivas, elas existem em muitos materiais e o que é que vocês vão levar alguns tipos diferentes e em casa o que é que vocês vão ajudar o vosso pai a avaliar. Quais é que ele consegue colocar melhor e se a pele dele reage a alguma ou não, não é? Porque como qualquer pele nós temos mais ou menos sensibilidade, não? E ele a pele dele reagir melhor com umas placas do que com outras e nós precisamos de identificar. Isto funciona como um autocolante normal, funciona melhor se nós aquecermos um bocadinho nas nossas mãos antes de colocar, depois retira-se a proteção e temos que fazer coincidir este orifício com este. Ok? Vamos a isto, já temos a pele limpa, preparada. Às vezes ajuda-se ou por aí ou até pegar aqui nesta zona. Exato. E vamos centrar. Isso. Boa. Isso mesmo. E agora vamos ajustar bem, com o calor das mãos deixar o colar bem, para não ficar com fugas e ficar bem aderente e a seguir vamos colocar-lhe o filtro. Ok? Está feito. Esta até é mais prática se ele se sentir mais confortável. Pode sentir-se mais confortável e o que é que nós precisamos apenas de garantir? Que esta placa dura 24 horas, que também é a duração dela. Se ela descolar antes das 24 horas, pode não ser adequada por esse motivo. E, portanto, temos mesmo que avaliar e deixar que também o Sr. Rui em casa
tenha esta decisão, não é? E perceba o que é mais fácil para ele. Uma das coisas que ele pode fazer usando a placa adesiva é, ele pode limpar a prótese fonatória sem ter que tirar a placa. Enquanto que com a cânula, sempre que ele limpar a prótese tem que tirar a cânula, com a placa colocada ele não precisa, porque como tem acesso ao estoma com a placa colocada, não precisa de fazer isso e, portanto, ela também faz um suporte adequado. Agora, tal como o filtro, esta placa também tem a duração de 24 horas, está bem? Em termos práticos, ficaram mais tranquilos. Sim. Agora, é importante sempre que ele tossir, tire o filtro, porque se o filtro ficar molhado com a secreção, ele deixa de ter a sua função mantida e tem que ser inutilizado. E, portanto, esta habituação de que quando tossimos não limpamos aqui, mas temos que limpar aqui, é um gesto que vai demorar algum tempo a ser encaixado, vá lá. As pessoas a conseguirem organizar-se mentalmente com esta alteração que foi feita, não é? Da saída. Mas quando ela acontecer, ele está mais pronto e mais capaz. Depois, quando ele voltar cá, daqui a mais ou menos 10, 15 dias, ele volta cá para a avaliação e nessa altura, se não tiver que fazer mais nenhum tipo de tratamento, podemos fazer um encaminhamento depois com a terapeuta da fala para depois avaliarmos aqui todos conjuntamente quais é que são os melhores dispositivos, como é que isto funciona, está bem? Se tiverem alguma dificuldade, já sabem que podem falar connosco. E aquilo que nós queremos, imagino que tal como vocês, é que o vosso pai passe por este processo da melhor forma possível e se reajuste à sua vida o mais rapidamente possível também e voltar às suas atividades. Se ele quiser sair de casa, se ele estiver habituado a andar no jardim, no quintal, deixem-no fazer. Se ele andar com o filtro não corre riscos, não o protejam em demasia, deixem-no dentro daquilo que é seguro retomar as suas atividades, porque também é importante para ele, que ele gosta de brincar lá com o seu cãozinho, que ele já falou que lhe faz muita falta. Se ele tiver o filtro não há problema nenhum com os pelos e, portanto, deixá-lo também um bocadinho voltar àquilo que ele gosta, está bem? Ok. De alguma forma, em termos práticos, passámos aqui por algumas das questões mais importantes neste processo e agora, se alguém que está do outro lado tiver alguma questão, não sei se existem ou não, nós estaremos aqui para falar sobre elas. Dizer para quem não está em unidades de saúde que tem menos contacto com este tipo de pessoas que têm este tipo de ostomias e até com alguns dos materiais, é extremamente importante conhecer não só as características, porque existem aqui alguns que são muito similares, mas nós não podemos utilizar relativamente a estas pessoas, a estes dois tipos de cirurgias que falamos, quer os filtros, quer as válvulas fonatórias e o material, alguns não podem ser usados, principalmente os que fazem aqui algum bloqueio da passagem do ar, de uns para outros, embora encaixem nos dispositivos, porque nós podemos pôr em risco, principalmente os doentes que têm esta cirurgia, como o vosso pai, o Sr. Rui, que tem uma laringectomia, este tipo de válvulas fonatórias, por exemplo, que são das traqueotomias, não podem ser utilizadas nestes... Sim, porque nós até vimos um senhor a passar que tinha uma dessas e achávamos que ia ser algo parecido. E estas são para as traqueotomias, são para as pessoas que utilizam este tipo de cânulas, que tem aquela cirurgia que foi feita uma incisão. Que fosse algo parecido que o nosso pai tivesse. Não, neste caso aquilo que o vosso pai tem é uma cirurgia em que foi feita, ele pode usar em algumas situações estas cânulas, embora não possa usar estas válvulas, porque ele já não tem as cordas vocais. Okay. E portanto, para falar precisa da colocação da tal prótese fonatória, que depois lhe vai permitir reabilitar. Vocês provavelmente já terão visto, vocês se calhar são um pouco novos, mas aquelas pessoas que falam com uma laringe eletrónica, é um aparelhinho que faz assim uma voz que parece um robô. Ela era utilizada antes do aparecimento destas próteses fonatórias porque era a única forma de comunicação.
felizmente, com o aparecimento destas possibilidades, nós conseguimos transformar esta voz numa voz mais parecida com aquela que temos e menos contrastante. Ok, então, uma vez que não há questões, provavelmente a prática que nós aqui fizemos foi muito esclarecedora, encerramos esta sessão prática, dizendo que foi um gosto estar aqui convosco, esperando que lá em casa, quem está do outro lado, tenha gostado tanto como nós. Até já! Obrigada. Obrigado.